Soube-se esta manhã que o Governo Regional da Madeira escondeu durante anos dívida assumida que deveria ter sido obrigatoriamente reportada às autoridades nacionais competentes, o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal. Mas soube-se mais. Soube-se que o valor total da dívida é superior a 1.000 milhões de euros, um novo buraco de 1.000 milhões de euros, e que agrava o déficit e a dívida portuguesa em vários anos. É uma atitude gravíssima que faz colapsar a credibilidade do Governo Regional e do seu Presidente, que arrasta a imagem da Madeira, da autonomia e da nossa dignidade, que fere severamente o interesse dos madeirenses. Ao princípio da tarde, Jardim falou aos madeirenses em entrevista à Antena 1. Ao contrário do que eu fiz ontem na Antena 1, Jardim não fez a entrevista em direto. Fugiu a ser confrontado com aquilo que ele necessariamente sabia. Sabia esta descoberta de mais um buraco nas finanças da região e quis uma gravação prévia. Só há um nome para esta atitude: cobardia. Na entrevista, Jardim nunca assume as suas responsabilidades. As culpas não são para ele de quem governou a Madeira durante 35 anos, mas dos socialistas, da comunicação social do continente, dos interesses de antes de 25 de Abril, aos quais, aliás, ele esteve sempre ligado, dos interesses económicos de Lisboa, da maçonaria. Diz que endividou a Madeira na altura boa em que havia dinheiro. Nunca assume que o fez irresponsavelmente e que será dolorosa a herança que deixa aos madeirenses. Chega a dizer que quem alertou fui eu, diz Jardim. O principal culpado da tragédia que se está a bater sobre os madeirenses diz agora que alertou. Alertou quem? Quando? Se ele estava ao comando da governação e se ele dispôs dos impostos dos madeirenses e mais as transferências gigantescas da República e da União Europeia. Jardim está na fase de negação dele próprio. Disfarça ou tenta disfarçar que pediu o resgate agora porque quis, que poderia tê-lo feito mais tarde, ou seja, poderia ter escondido um pouco mais. Incrível e falso. Jardim pediu agora porque foi obrigado, porque não tem dinheiro em tesouraria para pagar salários, para honrar os compromissos assumidos. Jardim diz que não sabe o valor da dívida. Não sabe o valor da dívida? Não governa? Total irresponsabilidade. E diz mais, diz que liga cada vez menos às entidades a nível nacional. Mas então não lhes pediu ajuda? Não lhes escreveu cartas? Não quer negociar? O mínimo que posso dizer é que é paradoxal, é irreal ou surreal. Fala de mais autonomia, mas refere que quer dar a Lisboa a gestão dos sistemas de saúde e de educação, ao ponto a que chegamos. Grave! Jardim anunciou o aumento de impostos na região, quando disse que paga o resgate com receitas fiscais da região. Mas se as receitas fiscais nem chegam para pagar as despesas correntes atuais da região, como fará senão com graves aumentos de impostos? E escondeu na entrevista o plano de austeridade que se propõe aplicar aos madeirenses, ou seja, escondeu-lhes a verdade. Coloco a Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD Nacional. Face a esta novela em vários episódios, de uma aldrabice colossal, mantém Pedro Passos Coelho a confiança política neste dirigente do PSD Madeira? Este homem que envergonha a Madeira e Portugal merece a confiança do PSD? O PSD quer emprestar o seu nome? O PSD, que é o partido fundador da democracia, que é um partido fundador da democracia, o PSD Nacional, que já deu exemplos no passado de não querer pactuar, nem candidatar gente do PSD não credível, como em Oeiras, muda agora de posição e aceita tudo de Jardim. Para mim, Jardim não tem condições para formar governo,
para representar a Madeira e os madeirenses, para negociar em nosso nome. Não é confiável. Ele diz-nos que poderá ir embora com a obra feita e as finanças controladas. Por mim, não o deixarei ir embora sem assumir na íntegra as suas responsabilidades, pelo que tomarei as necessárias iniciativas nos próximos dias. E quanto aos meus objetivos nestas eleições, ao contrário do que ele afirmou, eu estou aqui para ganhar, porque sinto que os madeirenses têm os olhos no PS para salvar a Madeira. Que medidas são essas que disse que vai tomar? Eu revelarei oportunamente, estou a preparar o conjunto de medidas que a jurisprudência internacional acolhe para dar sequência àquilo que eu afirmei hoje. Quem governa deve assumir responsabilidades. Mas vai às instâncias judiciais europeias, é isso? Não darei pormenores neste momento. Estou a preparar os elementos que a jurisprudência internacional acolhe. Porque há um ponto ao qual a irresponsabilidade é absolutamente inadmissível. Há um ponto para tudo. A população compreende isso. Os madeirenses compreendem que há um ponto a partir do qual há um nível de irresponsabilidade que já não é de todo tolerável e que tem que ser chamado a pagar por essa irresponsabilidade.